nosso Levan dia 10. E outro Levan dia 10. A sobrinha eu não joguei fora de ontem, alimentei. E hoje nós teremos 2 pães. Ó, então vamos lá, gente. Hoje nós temos uma ajudante. Então, ó, vamos lá, presta atenção. Hoje, eu falei ontem, né, nos stories e eu falei numa live também de manhã que nós iríamos voltar à tarde. O que acontece, gente? A temperatura aqui na minha região, em Barueri, está abaixo dos 25, 26 graus. Para um Levan ter um bom desenvolvimento entre 5 e 6 horas, chegar no topo desse potinho ou do pote que você tiver ali, crescer 3 vezes, ó, esse aqui é maior, vai ter uma quantidade maior aqui. Nós precisamos de uma temperatura em torno dos 25, 26 graus. O que acontece nos dias frios? Vou dar uma sugestão para vocês, a gente vai fazer isso hoje, tá? Nós vamos alimentar o Levan, deixar ele no forno desligado, com a luz acesa. Nós vamos criar uma zona de calor. E ainda se na sua região tiver mais frio, nós vamos abraçar esse Levan com uma mantinha, nós vamos cobrir ele. Pega um pano de prato, um paninho que você tem aí na cozinha, nós vamos, dentro do forno, com a luz acesa, ainda envolver ele num paninho. Nós vamos pôr ele numa caminha. Isso, no inverno ele sente frio. Nós precisamos do quê? Que ele fique quentinho. 25, 26 graus é a média. Para que em 5, 6 horas no máximo ele esteja no pico. É quando eu gosto de usar, quando ele cresce aproximadamente 3 vezes mais, certo? Ele triplica. Então, nós vamos fazer hoje a nossa alimentação do Levan na proporção em que a gente vai fazer um pão. Aqui, nós vamos usar 2 proporções. O Felipe vai fazer uma e eu vou fazer outra. Por quê? Nós vamos assar 2 pães amanhã. Nós vamos fazer hoje para assar amanhã. Lembrando que a gente está fazendo um pão de longa fermentação de pelo menos umas 18 horas aí. A gente vai acompanhar. Mas eu estou usando uma farinha Mirella orgânica. Não precisa ser... Não, essa não é orgânica. Essa é só Mirella. Mas não precisa ser essa. Lembrando que a farinha influencia no resultado também. Mas você tem que fazer os testes na tua casa. Já falei de várias farinhas aqui e depois eu volto a falar sobre elas. Então, nós vamos fazer a alimentação igual nós fizemos ontem. Nós temos a proporção 1, 2, 3 e vimos que o Levan já aguenta uma estrutura, ele sustenta bem lá em cima. Dá pra vocês verem aí, né? Ó. Ele subiu e abaixou. Então, hoje nós vamos fazer a proporção que a gente precisa para o nosso pão. Então, nós vamos fazer 2 pães. Eu vou fazer um pão com 500 gramas de farinha, porque eu vou assar na panela maior. Eu vou fazer um pão que é o que você vai fazer na sua casa com 300 gramas de farinha, porque eu não sei o tamanho da sua panela. E 300 gramas é uma quantidade razoável que cabe numa panela média, tipo aquela Tramontina que eu mostrei ontem aqui na live. E depois, para quem perdeu, eu vou publicá-la e vocês tirem as dúvidas das panelas, tá? Tramontina de inox, tá, gente? A de inox. Ela cabe um pão de 300 gramas sim. A minha maior da Le Creuset, ela cabe um pão muito maior do que 500 gramas, mas eu vou fazer o de 500 gramas, que eu não acho necessário fazer um muito maior que isso. Então nós vamos fazer 2 pães aqui, ok? Primeira coisa, vamos alimentar o Levan. Nosso Levan então, ó, eu vou abrir ele aqui. Você tem que fazer igual? Esse não. Ó, só para vocês entenderem, é o mesmo Levan. O que acontece? Ontem nós tínhamos essa matriz, eu tirei as 20 gramas que nós colocamos aqui, fizemos a alimentação, e aí depois eu alimentei o restante que estava aqui, tá? Eu tirei uma parte e alimentei ele aqui pra gente ter 2 tipos de Levan, porque eu ia convidar o Felipe para fazer. Caso ele não viesse, eu ia fazer depois outro pão, para vocês verem 2 resultados. Eu já tenho um vídeo aqui no Instagram com 2 pães assados em vídeo, na panela grande e na panela menor. Eu falei disso ontem também. Então olha só, 10º dia, nosso Levan tem um cheiro, para vocês verem aí a textura dele. Ele tem atividade, vocês viram que ele manteve, ó, a estrutura. Olha a teia. Mousse. Parece um mousse, o Felipe tá falando. Nunca ouvi essa palavra. Olha lá, a teia. Parece um mousse de limão. Olha lá. Lembra que eu falei pra vocês que vai formar uma teia? Então, hoje, nós vamos misturar aqui, ó. E aí, gente, essa proporção que eu vou falar pra vocês agora é uma proporção... Deixa eu tirar minha xícara de café daqui. Vou tomar mais um golinho. Pode mexer nele todo assim? Uhum. Essa proporção, gente, que nós vamos fazer hoje, eu indico você usar sempre ela, porque você sempre vai usar
uma quantidade na sua receita, ok, eu vou falar sobre isso agora, e vai sobrar uma quantidade. Você não precisa ficar alimentando vários potinhos, várias coisas na tua casa. Esse foi a nossa matriz, então eu tenho aqui uma quantia razoável de levain, 100 e poucos gramas mais ou menos. O que eu vou fazer com esse levain aqui? Eu posso alimentar ele inteiro, tá? E guardar, mas nós não vamos fazer isso agora porque ele é novo. Então eu vou tirar uma proporção daqui que dê para eu fazer o pão e ainda vai sobrar uma outra parte para que vocês alimentem e sempre vocês tenham mais. Se você não descarta, você vai ter muito levain. É desnecessário porque você não vai fazer pão todo dia, tá? Então depois que a gente fizer o pão, eu vou explicar direitinho como você guarda o seu levain, de que forma você pode armazenar e de como você pode alimentar ele ou refrescar. É a mesma coisa, refrescar e alimentar é a mesma coisa. A gente não pode pegar essa massa aqui simplesmente hoje, 24 horas depois, pôr no pão e fazer. Você pode, mas aí é por sua conta e risco. Então, pode ser que você não tenha um resultado muito bom. O ideal é isso, alimentarmos ele, refrescá-lo, que é refrescar, colocar água e farinha, esperar no pico de 6 horas mais ou menos, numa temperatura entre 25 e 26 graus, e aí a gente faz o nosso pão. Então hoje nós vamos fazer o seguinte, vamos lá, balança. Se não tiver balança, colher, eu não tenho a colher de sopa aqui. Vamos pegar a colher de sopa porque a gente está fazendo isso aqui pra quem não tem. Então nós vamos usar a proporção da balança e da colher de sopa, ok? Nós vamos alimentar hoje, ontem nós fizemos 1, 2, 3, certo? Hoje de novo, uma porção de levain, 2 porções de água, 3 porções de farinha, tá? Essa é a proporção que eu gosto de trabalhar. Eu, Silvio. 1, 2, 3, certo? Há outras proporções? Sim. Aí não é agora. Ontem nós fizemos 20 gramas de levain, porque a gente estava ainda fortalecendo essa matriz, certo? Nós fizemos 20 gramas de levain, 40 gramas de água, 60 gramas de farinha, que é o que tem aqui. Hoje nós vamos aumentar essa quantia porque eu quero fazer uma quantidade maior de levain para o nosso pão mais tarde, certo? Nós vamos voltar mais tarde, às 3 horas da tarde. 10, 11, 12, 1, 2, 3, isso. A pessoa que conta nos dedos. 3 horas da tarde, pontualmente a gente vai voltar para ver esse levain, se ele vai estar ali mais ou menos no pico. Vai estar, porque eu vou colocar ele numa zona quentinha. A gente vai falar sobre isso depois de novo, vai continuar esse assunto.